Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Vida do Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo para o quadro Pílulas de Interpretação, que é um quadro em que eu leio um trecho de um texto literário, que pode ser teatro, poema ou prosa, né? Conto, romance, qualquer texto literário, e comento com vocês. É uma forma de falar da obra a partir de parte da obra, né? Como se fosse uma metonímia, a partir de uma parte a gente acaba indo para o todo, e a gente vê os elementos ali que nos permitem contemplar. E a gente vê os elementos que permitem interpretações sobre o texto como um todo. Para hoje eu escolhi um conto da Clarice Lispector, deste livro aqui, Laços de Família, que é um dos contos que eu mais gosto na vida. Aliás, é um dos textos mais belos que eu já li na minha vida. E olha que eu já li muita coisa. O conto é O Búfalo. Eu já falei desse conto aqui muitas vezes, inclusive quando eu falei dos melhores contos, enfim, alguma coisa assim. Eu vou ler o comecinho, talvez eu pule algumas partes, leio outras partes aqui para pontuar algumas coisas. O Búfalo, de Clarice Lispector. Mas era primavera. Até o leão lambeu a testa glabra da leoa, os dois animais louros. A mulher desviou os olhos da jaula, onde só o cheiro quente lembrava a carnificina que ela viera buscar no jardim zoológico. Depois o leão passeou enjubado e tranquilo, e a leoa lentamente reconstituiu sobre as patas estendidas a cabeça de uma esfinge. Mas isso é amor? É amor de novo. Revoltou-se a mulher tentando encontrar-se com o próprio ódio, mas era primavera e os leões se tinham amado. Com os punhos nos bolsos do casaco, olhou em torno de si, rodeada pelas jaulas, enjaulada pelas jaulas fechadas. Continuou a andar. Os olhos estavam tão concentrados na procura que sua vista às vezes se escurecia no sono. Então ela se refazia como frescura de uma cova. Os olhos estavam tão concentrados na procura que sua vista às vezes se escurecia no sono. Então ela se refazia como na frescura de uma cova. Este é o primeiro parágrafo. E como este texto é riquíssimo, acho que eu vou lendo um pouco e pontuando algumas coisas, porque senão depois vai ter muita coisa para comentar. O texto começa com uma conjunção adversativa. O que é isso? Mas. A gente sabe, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, são conectores que a gente usa para contrapor algo que já foi dito. Ela é bonita, mas é chata, né? Então, o que é dito depois do mais meio que ou contrapõe ou nega o que foi dito antes. E o que foi dito antes aqui? Nada. Se não foi dito nada antes, o que a gente pode pressupor? Que há alguma situação, algum contexto ao qual a primavera se opõe. E a gente sabe o que é primavera, né? Então, algo cheio de cor, flor, aroma, sol, a gente pode pensar, natureza. Essas imagens nos vêm quando a gente pensa em primavera, alegria e tudo mais. Essa situação da primavera que se opõe a alguma situação anterior, algum contexto anterior que a gente não sabe. Mas a gente já sabe que é negativo. Por quê? Porque a gente tem a primavera como algo positivo, colorido, cheio de vida, alegria, ânimo e aromas. E aí os outros elementos que ela pontua aqui são elementos que reforçam essa ideia de um clima agradável, amoroso, alegre e feliz. O leão lambeu a testa glabra da leoa. Aí mais adiante aqui ela comenta mais sobre os leões, né? Percebam que ela usa um recurso, muitos L's. O L, né? Se a gente fizer uma análise fonética, a gente percebe que o L ele causa um efeito discursivo de languidez ou até mesmo de lascívia. E aí depois ela fala, os dois animais louros. O que isso nos acrescenta? Leão e leoa se acasalam apenas uma vez por ano. Eles estavam todos aqui, os dois amorosos. Depois ela fala aqui
Mais pra frente. Revoltou-se a mulher tentando encontrar-se com o próprio ódio, mas era primavera e os dois leões se tinham amado. Ou seja, eles se acasalam apenas uma vez por ano. E justamente naquele dia, eles tinham se acasalado. O dia mais impróprio para ela buscar ódio no jardim zoológico. Qual é a situação aqui? Nesse primeiro parágrafo a gente já tem tudo. Uma mulher desesperada foi no jardim zoológico buscar ódio, buscar animalidade. Ela pensou que fosse encontrar isso no jardim zoológico, mas a primeira frase já diz, mas era primavera. Ou seja, o que ela pretendia, o ânimo dela antes, o afeto dela antes, já foi contraposto por ser primavera. E depois todo o estado dos bichos, por enquanto a gente só viu o leão e a leoa, que se acasalaram no único dia no ano que fazem isso, a gente percebe que tudo ali estava inadequado para a mulher. Ela é um elemento desintegrador, ela é um elemento que não se adequa àquele contexto. Ela foi procurar algo lá que não encontrou. Por isso que ela fala, mas isso é amor de novo, né? Não foi isso que ela foi buscar, ela queria ódio, isso fica bem claro. E ela, rodeada pelas jaulas, ela que se via presa, ela estava presa nos seus afetos negativos e não conseguia, na verdade, se libertar deles. E ela que é enjaulada, rodeada pelas jaulas enjauladas, pelas jaulas fechadas. E aqui eu já destaco outro ponto que já deu para perceber neste conto. Ele é pura poesia. Não só pelos efeitos fonéticos, né, das repetições fonéticas, do L que eu falei aqui, pelas jaulas enjauladas, pelas jaulas fechadas, essa aliteração dos sons, essa repetição dos sons, mas pelas figuras de linguagem, pelas imagens que fazem formar na cabeça da gente. Quando ela fala que a leoa lentamente reconstituiu sobre as patas estendidas a cabeça de uma esfinge. A gente já logo imagina aquela esfinge egípcia, a leoa se postando dessa forma. A gente vai imaginando um monte de coisa. E outra coisa que denota que isso aqui é poesia em prosa é a repetição de mas era primavera. Só nesta parte aqui, neste primeiro parágrafo, já apareceu isso duas vezes. A gente sabe, em prosa não é adequado que haja repetição, mas em poema sim. E no poema todo, mas era primavera, ocorre essa repetição não sei quantas vezes, né, como se fosse um refrão. Outra coisa também, tem passagens aqui bem ritmadas. Se você contar as sílabas poéticas, você vê que há uma combinação. Eu não tenho isso marcado aqui porque, não sei porquê, mas eu sei que tem. E ela vai apresentando outros elementos que só corroboram isso. O desespero da mulher e o amor, a alegria, a vida do jardim zoológico, os bichos animados, animados nos dois sentidos que vocês imaginarem, de estarem alegres, se é que o bicho pode ficar alegre, mas os bichos com características humanizadas. Vou ler um trecho do segundo parágrafo. Mas a girafa era uma virgem de tranças recém-cortadas, com a tola inocência do que é grande e leve e sem culpa. Percebam, a girafa como um ser animado, características humanas. Tola inocência do que é grande, leve e sem culpa. Grande, leve e sem culpa, ao contrário da mulher do casaco marrom que só foi buscar ódio. Eu vou pular um trechinho porque tem muitas passagens interessantes aqui. Quando ela fala do hipopótamo, ó. O hipopótamo úmido, o rolo roliço de carne, carne redonda e muda, esperando outra carne roliça e muda. Não, pois havia tal amor humilde em se manter apenas carne, tal doce martírio e não se saber pensar. Olha que coisa linda que ela faz. E de novo a gente tem a repetição, a literação. Rolo, roliço de carne, carne redonda. E a humanização dos bichos, as figuras de linguagem. Mas era primavera. De novo ela repete. Aí ela fala dos macacos. Aí eu vou ler um trechinho. De repente a mulher desviou o rosto. É que os olhos do macaco tinham um véu branco gelatinoso cobrindo a pupila. Nos olhos a doçura da doença. Era um macaco velho.
A mulher desviou o rosto, trancando entre os dentes um sentimento que ela não viera buscar. Apressou os passos, ainda voltou a cabeça espantada para o macaco de braços abertos. Ele continuava a olhar para a frente. Oh, não, não, não isso, pensou. E enquanto fugia, disse, Deus, me ensine somente a odiar. Eu te odeio, disse ela para o homem cujo crime o único era o de não amá-la. Eu te odeio, disse apressada. E aqui a gente sabe o porquê ela foi buscar o ódio. Mas antes disso, olha como a Clarice vai humanizando o macaco. A doçura da doença, era um macaco velho. E como a mulher repele a emoção ao ver o macaco. Olha, trancando os dentes, um sentimento que ela não viera buscar. Ela não queria se comover com o macaco, ela queria ódio. E aí, o que ela faz? Ela puxa a lembrança do cara que ela ama, mas que a desprezou. Ela puxa a lembrança dele para evitar gostar do macaco, se emocionar com o macaco. Ela só quer odiar. Só que ela vai no lugar errado, né? Ali não tem ódio, ali só tem amor. Mais adiante ela fala do elefante. Olha só o comentário. Aquele elefante inteiro a quem fora dado com uma simples pata esmagar, mas que não esmagava. Aquela potência que, no entanto, se deixaria docilmente conduzir a um circo elefante de crianças. Olha só, o bicho com uma potência que pode destruir e não destruía, era dócil. Ele, ao contrário dela, ele aguenta o seu próprio peso e é doce, e ela não aguenta e quer ódio. Percebam como os bichos são mais humanizados que a pessoa. O mas era primavera, e depois no resto do texto todo, o mas, essa conjunção adversativa é utilizado o tempo inteiro. Tem um peso muito forte neste conto, eu já ia falar neste poema, neste conto, porque ela vai contrapondo o tempo inteiro. Ela poderia usar outras conjunções adversativas? Poderia, mas, por que ela usa sempre o mesmo? Por que sempre o mas? Porque ela fez um poema em prosa. Em poesia a gente tem essa repetição. Ela poderia escolher outros. Se fosse uma prosa, a gente riscaria quase todos esses mais, já teria substituído. Contudo, porém, todavia. Mas isso aqui, gente, é poesia. E aí em poesia vai repetindo. Tem um efeito discursivo que interessa. Mais adiante, pulando bastante, ela, no meio de um parágrafo aqui, ela fala: embora ninguém prestasse atenção, alisou de novo a saia, fazendo o possível para que não percebessem que ela estava fraca e difamada. Protegia com altivez os ossos quebrados. Ela tem uma percepção doentia de si mesma. Ela se percebe impotente. Aqui mais adiante também tem outra passagem interessante, no meio de um parágrafo. Nunca o perdão. Se aquela mulher perdoasse mais uma só vez que fosse, sua vida estaria perdida. Ela foi buscar o ódio, certo? Porque ela não aguentava mais amar e ser abandonada, não ser correspondida. Ela não aguentava mais perdoar. Então, ela precisa de uma ruptura. Ela precisa se respeitar. Ela só vai conseguir se respeitar se ela não perdoar de novo. Ela está aqui à beira de uma perda de autorrespeito. Imaginar que talvez nunca experimentasse o ódio de que sempre fora feito o seu perdão. Ou seja, ela sempre perdoou, não por bondade, mas por impotência ou por falta de perspectiva. Se não for isso, vai ser o quê? Se eu não perdoar, o que eu vou fazer de mim? Pensem nisso. O ódio de que fora feito o seu perdão. Era um ódio por quê? Muito provavelmente um ódio por ela mesma. E ela não está suportando mais se desrespeitar. Tudo vai indo assim, ela vê os bichinhos contentes, tal, até que ela vê o título do conto, o búfalo. Quando ela encontra o búfalo, ela fica um pouco que hipnotizada quando ela chega à jaula dele. E ela, de certa forma, se acalma, né? É uma hipnose que não é que tranquiliza, mas que deixa um pouco imobilizada. O que já
já atribui ao corpo pelo menos uma certa calma. Talvez só as emoções estejam dinâmicas. E mais uma vez o búfalo pareceu notá-la. Como se ela não tivesse suportado sentir o que sentira, desviou subitamente o rosto e olhou uma árvore. Seu coração não bateu no peito. O coração batia oco entre o estômago e os intestinos. Vejam só, a digestão. Coração como símbolo do amor, tá digerindo. Quando ela encontra o búfalo, que é um sinônimo de virilidade, de força, né? Algo próximo a isso, ela foi buscar lá. Ela se acalma nesse sentido que eu falei e ela começa a digerir o sentimento. Então o coração vai para o estômago. O búfalo deu outra volta lenta, a poeira. A mulher apertou os dentes, o rosto todo doeu um pouco. E aqui ela tem essa relação com o búfalo, um olhando para o outro, tal. O búfalo voltou-se, imobilizou-se e à distância encarou-a. Eu te amo, disse ela então, com ódio para o homem cujo grande crime impunível era o de não querê-la. Eu te odeio, disse implorando amor ao búfalo. Perceba como ela faz uma transposição? Ela que ama o homem, ela que já não se respeita por amar e ser abandonada, desrespeitada, ela quer transpor o amor que ela sente pelo homem, substituir pelo ódio, o ódio que sente por si, transferir para o búfalo. Ela sente ódio por amar, ela sente ódio de si, quer sentir ódio dos bichos para fazer algo consigo. Percebam uma relação triangular aí, afetos triangulares? Enfim, provocado, o grande búfalo aproximou-se sem pressa. E aqui há uma descrição toda que eu não vou ler, eu só vou ler o finzinho para vocês perceberem. Não se falar em spoiler, se é interpretação, né? Quase inocentada, meneando uma cabeça incrédula, a boca entreaberta. Inocente e curiosa, entrando cada vez mais fundo dentro daqueles olhos que sem pressa a fitavam. Ingênua, num suspiro de sono, sem querer nem poder fugir, presa ao mútuo assassinato. Mútuo assassinato. O búfalo certamente a fuzilando e ela matando o búfalo simbolicamente. E ao matar o búfalo simbolicamente, ela está matando em si o ódio. Né? Às vezes a única forma de acabar com a dor é matando, é suicidando-se, é acabando com o corpo. Preso como se sua mão se tivesse grudado para sempre ao punhal que ela mesma cravara. Inocente, curiosa, entrando cada vez mais fundo dentro daqueles olhos que sem pressa a fitavam, ingênua num suspiro de sono, sem querer nem poder fugir, presa, enquanto escorregava enfeitiçada ao longo das grades. Em tão lenta vertigem que antes do corpo baquear macio, a mulher viu o céu inteiro e o búfalo. Ou seja, aqui há uma morte simbólica, um assassinato simbólico. Ela se espelhou no búfalo para ter ódio de si e romper, e se libertar. E aqui é a descrição, em tão lenta vertigem que antes do corpo baquear macio, a mulher viu o céu inteiro e um búfalo. Ela descreve um desmaio. Ela tá lá segurando as grades e tal, olhando o búfalo hipnotizado, emoção tão forte, ela viu o céu inteiro. Aí quando tá caindo, vê o brilho. Percebam a força desse conto. É um conto lindo. Lindo pelo que expressa, pela emoção que tem, pelo que representa e pela poesia que há aqui, como os animais são apresentados, como a mulher é apresentada, como as emoções, como ela lida com os afetos que sente. Eu acho esse conto incrível, um dos preferidos da minha vida. Eu nem tinha intenção de passar pelo conto todo. É claro que eu não li tudo, mas eu passei de certa forma por pontos que eu acho importantes neste conto e até o fim. Então, se você não leu esse conto ainda, sugiro que leia, porque é um conto fabuloso, é muito bonito e eu acho que você vai gostar. Se você gosta de poesia, você vai gostar. Se você gosta de prosa, você vai gostar. Se você gosta de Clarice Lispector, você vai amar. Se você acha
Clarice Lispector, Hermética, você vai amar esse conto. Eu tenho uma amiga que ela leu A Paixão Segundo o GH, leu outras coisas da Clarice e não gostou, não se identificou com a Clarice. Mas quando leu esse conto, mudou de ideia, viu que Clarice não é só hermética. Eu não acho Clarice hermética, mas muita gente acha. E aí ela viu que há outro tipo de texto produzido por Clarice. Então eu aconselho esse aqui para quem quer começar a ler Clarice Lispector. Tá bom? Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos, de curtir este vídeo, de me seguir nas redes sociais. O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos. Tchau, tchau.